Há dízimo no Novo Testamento? Graça e paz, irmãos, aqui é o Hélio Cardoso. Essa é uma pergunta que vem crescendo. Se o dízimo é do Novo Testamento, ou se ele é só do Velho. E para responder isso, nós vamos fazer uma leitura simples de Hebreus 7, 1 adiante. Verso 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. Verso 2. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Agora se referindo à nomenclatura de Melquisedeque. E primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Verso 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio e nem fim de dias, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Verso 4. Considerai, pois, quão grande era este Melquisedeque, a quem até o patriarca Abraão deu dízimo dos seus despojos. Verso 5. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, ou sequência, genealogia, segundo a lei, de tomar dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ou as demais tribos, ainda que tenham descendido de Abraão. Verso 6. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, Melquisedeque, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Verso 7. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Verso 8. E aqui, se tratando do momento em que o escritor aos Hebreus estava escrevendo, certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, se tratando do momento em que Abraão deu dízimos a Melquisedeque, recebe os dízimos aquele de quem se testifica que vive, e é Deus. Ou seja, quem estava recebendo os dízimos de Abraão para Melquisedeque não era só o sacerdote, era o próprio Deus. No sacerdócio de Melquisedeque, Deus recebia o dízimo de Abraão. Verso 9. E para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Perceba que ele fala pagou como se tivesse uma dívida de Abraão até Levi. Verso 10. Porque ainda ele, Levi, estava nos lombos de seu pai, Abraão, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Verso 11. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria que se levantasse outro sacerdote, Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, ou sequência de Melquisedeque, e não fosse segundo a ordem de Arão? Nós podemos ver que o escritor aos Hebreus nos enfatiza que a ordem levítica, ou a genealogia levítica, estava imperfeita e precisaria que outra sequência, outra ordem de sacerdotes vigorasse. E podemos ver que Melquisedeque tomou dízimos de Abraão, e não era da ordem sequencial de levitas. 12. Porque mudando o sacerdócio, necessariamente se faz mudança na lei. Ou seja, a mudança do sacerdócio levítico para o sacerdócio de Melquisedeque. 13. Porque aquele de quem essas coisas se dizem, Jesus, pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu o altar, porque eram os levitas. Verso 14. Visto o manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, Moisés não falou de sacerdócio. Verso 15. E muito mais manifesto ainda a semelhança de Melquisedeque, não a semelhança dos levitas. Se levantar outro sacerdócio diferente dos levitas, numa linha cronológica de tempo, este é o período dos levitas. Este era o período de Melquisedeque.
E este é o período de Jesus. E esse período de Jesus é feito à semelhança do período de Melquisedeque, que é superior ao período dos levitas. Verso 16, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Verso 17, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, ou segundo a sequência de Melquisedeque. Verso 18, porque o precedente mandamento é abrogado por causa de sua fraqueza e inutilidade, o mandamento levítico. 19, pois a lei coisa nenhuma aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pelo qual chegamos a Deus em Cristo Jesus. Verso 20, e visto que não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, os levitas. 21, mas este, Jesus, com juramento, por aquele, Deus Pai, que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Até aqui nós podemos ver que Jesus está na sequência, não dos levitas, porque era de outra tribo, mas na sequência, na ordem de Melquisedeque, que recebeu dízimos de Abraão. O que o escritor aos Hebreus está querendo nos explicar, repetindo várias vezes essa sentença, é que o padrão no sacerdócio de Melquisedeque, tudo aquilo que acontecia no sacerdócio de Melquisedeque, acontece também no sacerdócio de Jesus, porque é a semelhança do sacerdócio de Melquisedeque, não a semelhança do sacerdócio levítico, que tinha outra lei, mas o princípio de dizimar está presente no sacerdócio de Melquisedeque. Abraão pagou dízimos e foi abençoado. Em outras palavras, se há dízimo no sacerdócio de Melquisedeque, também há dízimo no sacerdócio de Jesus. Essa explanação desse escritor nos mostra com clareza a dinâmica que há entre o Velho e Novo Testamento, entre a Antiga Aliança, antes da Antiga Aliança, e a Nova Aliança em Cristo Jesus. Se esse vídeo te abençoou, compartilhe. Seja você uma bênção na vida das pessoas. Dê o seu joinha, se inscreva no nosso canal, que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.